Olá, no programa Ponto de Vista desta semana, estaremos falando sobre a história de luta e superação do jovem acadêmico de jornalismo Jean Cardoso Júnior. Na infância, passou por muitos problemas de saúde e um gesto de amor de seus pais deu um novo rumo à sua vida. Vale a pena conferir a história desse jovem, que é exemplo de superação e espelho para outras pessoas que estão passando por dificuldades. O programa Ponto de Vista está no ar a partir de agora. Recebo Jean Cardoso, pai do Jean, um jovem que vai ser muito falado ainda nesse curso de jornalismo da Unisul. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Dona Marília Cardoso, um prazer tê-la conosco aqui também. Boa noite, prazer também é meu. Agora, é uma história de superação, uma história de vida que vocês fazem parte principalmente dela. Dona Marília, como é que foi o início? O Jean nasceu uma criança normal e depois acabou tendo o que para ocasionar em toda essa situação que ele viveu aos 10 anos de idade? Como todo pai e mãe que planeja um filho, nós não fomos diferentes, pensar no futuro dele. E logo em seguida, o pai e eu pensamos em ter um trabalho fixo que desse uma renda e pensar logo em seguida em planos de saúde, estarmos firmemente bem profissionalmente. Então a gente logo planejou isso, tendo um plano de saúde. Eu estava grávida já de 3 meses quando iniciamos esse plano de saúde. E dali em diante, uma gravidez saudável, tranquila. Até os 9 meses trabalhei. E o pai lutando também, muito otimista. Ele sempre foi uma pessoa guerreira, batalhadora. Trabalhava muito, de segunda, praticamente segunda. O Jean deve ter muito orgulho desse pai. E eu, fazendo minha parte como mãe, mas logo pensei em ter uma vida mais tranquila a partir do momento que estive grávida. E nesse momento, faltando um mês para ganhá-lo, tranquilamente o plano de saúde cobriu tudo. Fomos pensando que dali em diante, vida nova, uma criança. E logo em seguida que ganhei, passei os 4 meses pensando em retornar ao trabalho. E esse momento que foi mais difícil, porque logo o Jean apresentou com 4 meses uma febre muito alta. E o pai, bem batalhador, correu com todos os recursos que tinha, não mediu esforços financeiros para descobrir o que tinha, mas infelizmente foi em vão. O Jean estava com uma pneumonia muito grande e fomos para Joana de Guzmão depois de várias tentativas aqui em Tubarão e lá encontramos uma doença chamada bronquiolite obliterante, que tomou conta do pulmão dele e ele voltou totalmente dependente do oxigênio para casa. Agora, deixa eu perguntar ao pai Jean, como é que você recebeu essa notícia que o seu filho teria que ser acompanhado de um tubo de oxigênio, por enquanto, a vida toda com 4 meses de idade? No momento ele estava já com 6, porque ele ficou 2 meses no Hospital Joana de Guzmão. Foi uma notícia muito triste, porque o médico acabou falando que ele ia ter que ir para o colégio de carrinho de mão com oxigênio. Então a gente se abalou muito, porque ele simplesmente foi muito frio e disse que ele ia ter que passar o resto da vida usando oxigênio. E a gente ficou muito chocado, né? Abatido demais, com certeza. Mas a gente não, assim, tivemos muita fé em Deus, muita esperança. E acabamos descobrindo um produto natural importado que ele ficou usando o oxigênio durante 6 meses, um tubo desses grandes, né, diariamente, todos os dias trocava. E ele acabou usando esse oxigênio num período de 6 meses, e depois com esse produto importado que a gente não mediu esforço para mantê-los, porque também era caríssimo. E acabou saindo e tendo uma vida bastante difícil, mas já quase que normal, né? Com deficiência respiratória, mas... Isso com... Já tinha 1 ano de vida. Ele tinha 1 ano de vida. E ele foi
seguindo a sequência de uma criança normal. E aí entrou na fase escolar também. Como é que ele conseguiu estudar pelo menos o primeiro, o segundo ano? Como é que foi da Marilene? Essa parte até me sinto orgulhosa como mãe, porque o pai pode confirmar que com muito esforço tínhamos numa parte da casa onde eu montei uma salinha escolar e mantive ele ali isolado praticamente do colégio, porque toda vez que ele tentava ir para o colégio não conseguia conviver com os demais e voltava para casa decepcionado, como criança, que toda criança sonha em ter uma convivência normal com outros coleguinhas. Ele não teve. Ele ficava um período no colégio, tinha que voltar para casa naquele período mais difícil, frio. O inverno para ele sempre era mais difícil. Então eu mantive ele numa sala, dando aulinhas, e alfabetizei ele ali. Nenhum outro colégio, na época que ele necessitou, aos 7 anos, uma tentativa de deixá-lo ir para o colégio, nenhum outro colégio mantinha a situação dele. Sempre havia uma certa, como é que eu vou dizer, uma resistência da parte também do colégio por medo que ele pudesse ter falta de ar, cair, se machucar. Então houve essa resistência da parte educativa. Isso é normal, natural, a gente até entende hoje, porém ele se manteve até aos 7 anos. Depois, sim, finalmente veio um colégio para Tubarão e aceitou espontaneamente ele. Foi muito bonito. Hoje a gente tem muito a agradecer, abraçaram a causa dele e ele realmente teve uma vida normal estudando, da primeira série até a 4ª série. E ele acabou tendo a sequência normal de estudos quando parou nos 10 anos. E nesses 10 anos a gente vai conversar depois do intervalo, pode ser? Pode. O ponto de vista vai voltar em seguidinha, é claro, falando sobre a história desse jovem que está perseverando. Ele é acadêmico do curso de jornalismo da Unisul. Os pais voltam a conversar conosco depois do intervalo.